Olha, aí a história da pele, né, que eu estava meio impressionada com isso, essa pele não é suficiente para aguentar a angústia, a tamanha angústia que a histérica tem, e isso vaza. E outra coisa que vaza nas questões da histeria são em atuações. Ela faz acting out o tempo inteiro. Você quer isso? Não. Uma estrutura histérica é assim. Se eu estiver apaixonada pelo Renato, aliás, é a segunda vez que eu falo isso, né? Ele é bonitão assim. Você viu? Eu não vou jamais em relação a ele. Eu vou lá pro Dante, entendeu? Porque ele é o objeto que me dá medo. E o Dante não é o objeto que me dá medo. Então ela é sempre reativa. Mas eu vou lá pro Dante e vou fugir do Renato, mas eu sei o tempo inteiro, sem olhar para ele, onde ele está e o que ele está fazendo. Não é fantástico? É como se tivesse um olho aqui, ó. Sabe direitinho tudo que está acontecendo com o objeto desejado, mas é incapaz de chegar próxima desse objeto desejado. Então vamos para frente. Mas será não joga uma sedução horrorosa pro Dante? Joga, claro. Passa uma energia assim, os homens ficam todos assim, daqueles que ela não quer. Daqueles que ela também não quer, porque daquele que é o objeto que ela quer, que é o desejado, que é o Renato, ela tem medo, então ela não vai. Quando ela joga essa sedução toda é porque ela não tem medo. É um objeto desprezado. Esse que é o problema, né, Nazaré? Quer dizer, quanto mais eu jogo em cima do Dante, é o objeto que eu desprezo. Quanto mais eu desprezo esse, é o objeto que eu quero. E esse, de novo, se torna um paradigma. Né? Vamos para frente. Fala. Também faz isso. A mesma questão. A mulher que eu quero me dá medo, é muito exigente, vai exigir coisas de mim que eu não posso, vai exigir uma potência que eu não tenho, porque a paixão me deixa impotente, e eu busco aquela que não me deixa impotente e que não me dá medo. Então o objeto fica deslocado o tempo inteiro, né? Quando ela se apaixona, ela não acredita em si e ela não acredita no outro. Quer dizer, ela perde totalmente a autoconfiança. Agora, como é que se cria a autoconfiança, né? Porque é algo que a gente fala tanto na história. Ah, você tem baixa estima. Como é que tem a ver com isso? Gente, autoconfiança. E a questão toda da baixa estima é o herdeiro do narcisismo. Se eu tenho uma mãe que de alguma forma me criou narcísica o suficiente para que eu tenha autoconfiança, eu consigo ir. Se eu tenho uma mãe que não é herdeira do narcisismo, que competiu comigo e que não me fez o suficientemente narcísica para confiar em mim, eu nunca vou ter autoconfiança. Então, trabalhar na histérica, a autoconfiança, é trabalhar diretamente relacionado com as construções narcísicas da matriz materna. Se ela pôde construir narcisismo ou não pôde construir narcisismo, né? Então, o Freud falava, só escuta analítica cura a histérica. Porque ela precisa falar e falar e falar e falar do trauma dela, aonde ela foi abusada, né? Em que sentido ela foi abusada. E nós falamos de uma outra forma, né? A compreensão do trauma, a possibilidade de gritar forte, de pôr som, gritar forte aqui no sentido de pedir socorro. Se ela tem a possibilidade de dizer, me ajuda, o meu tio está me abusando, ou me ajuda, fulano me abusou, qualquer coisa assim, esse som que ela pode colocar, essa necessidade de ajuda, a libertaria do sacrifício da história do amor com dor. Bom, vamos parar um pouco, porque é isso que eu tinha um pouco para dizer para vocês, depois vou passar um filme. Mas, fala. umas interrogações.
Então, ótimo. Veja, geralmente, o pai da histérica é um pai submisso, pelo menos no seu caso, e a mãe mais enérgica, mais potente, vamos dizer. E... Vocês estão escutando? Não! Geralmente, o pai da histérica, ele é mais, vamos dizer, apagado na família e a mãe mais potente. Mas é um pai que não elogia essa filha. Como você, quer dizer, quando você colocou aí a questão do trauma como, vamos dizer assim, abuso, mas nem sempre é abuso. É assim, é como se para o pai aquela filha ele não expressa esta filha, entendeu? Pouco reconhecimento, esse é o termo. E o que mais que a gente vê? A gente vê assim, ela tem aqui nos quadris a massa maior aqui no quadril. Dificilmente você vê uma histérica barriguda, com o abdômen dilatado, mas ela tem o quadril e ela é formosa. Ela é formosa. Ela é formosa. A Nazaré está trazendo a descrição corporal, né? A gente não tinha chegado lá. Ela é famosa. Aí, Nazaré, só um instantinho. Um pai que não olha, Nazaré está dizendo assim, porque a histérica ela pode ser constituída por um trauma, não sei qual é o trauma, de abuso, por toques excessivos, ou por um pai que não olha. O pai que não olha é um abuso, porque a exclui da relação com ele de qualquer jeito. Então isso também é um abuso, entendeu, Nazaré? Quer dizer, tanto faz, porque muitas vezes, gente, eu estou trabalhando com uma cliente minha, uma coisa muito interessante, porque ela tinha uma mãe que espiava, mas não que olhava. Esse pai que não olha, muitas vezes espia. E espiar também a deixa no desejo de ter um encontro com ele. Quer dizer, é um trauma de qualquer jeito. O trauma não é só uma questão de que eu apalpo a minha filha, mas esse desprezo de olhar, o pai espia. E espiar é pior do que não tocar ou tocar. A questão do espiar e não olhar para a filha, essa minha cliente, a mãe espiava ela e não olhava para ela. Aí eu perguntei para ela, você veio à terapia para me espiar? E ela falou, vim. Então, porque ela mudou de terapeuta aí, de uma mulher, eu falei, então você veio me espiar. E aí ela disse, eu vim te espiar. Quer dizer, e eu disse para ela assim, você pode me espiar, mas eu vou te olhar. E aí ela entendeu essa história. Então, pai que, mas olha assim de rabo de olho, ou não olha para ela, é um trauma também, né? Agora, a Nazaré estava trazendo a descrição do Lowen, em termos, eu não ia entrar nisso, mas podemos falar, de um corpo de uma histérica. Ele fala que um corpo de um fálico narcisismo, ou de uma pessoa, de uma questão de estrutura histérica, é um corpo harmônico. Por que seria que a forma do corpo da histérica é harmônica? Porque como ela não sofreu traumas na questão da esquizoidia, que deixa ela completamente assustada e muito para dentro, nem da oralidade, que coloca ela no desejo, né, na boca que vai para o mundo, ela foi, durante o seu desenvolvimento, afetando a forma do corpo dela com uma sexualidade narcísica de que ela precisa ser bonita e bem distribuída. Então foi aquela história do caso Ono, né, se olhando no espelho. A histérica necessita, e como ela coloca a sexualidade no invólucro todo do corpo dela, ela vai se fazendo mais perfeita de corpo, sem preenchimento de cima ou sem preenchimento de baixo. Então, o que ela pode ter, sempre tem, realmente é uma coraça pélvica. É isso que o Lowen coloca.